o caso da inteligência artificial. Se cada um for escolher a sua plataforma, ou a sua ferramenta, ou, né, o seu modelo de IA, talvez esse modelo fique muito complexo, muito desgovernado e isso comece a gerar riscos, custos, questão de ética, privacidade, segurança de informação. E aí, puxa vida, como é que eu vou atender essa necessidade de negócio? Vai ser com processo, vai ser com tecnologia, vai ser com pessoas. Aí a gente avançou um pouquinho e chegou à onda do planejamento estratégico. Qual vai ser a necessidade futura, Isso. né? Puxa vida, então como é que eu vou atender isso no futuro? E agora, o pessoal está falando, apareceu essa tecnologia. Isso. Eu tenho que usar, porque se eu não usar, eu vou ficar de fora. Olá, você está no Arena e eu sou Marcelo do Carmo e comigo aqui hoje está Fernando Bortolini. Muito obrigado por ter aceito o convite, Fernando. Obrigado É um por ter, prazer ter Marcelo. você aqui. Deixa eu falar um pouquinho do Fernando. Fernando, sabe assim, diretor de operações ao quadrado, né? A Aline que trabalha com a gente, ela fez aqui a ficha do Fernando. Eu acho que falta adjetivo aqui, substantivo, para falar o que o Fernando, né, administra e faz na vida. Gestão, tecnologia, transformação organizacional, liderança. Hoje ele é diretor administrativo da Argenta, a gente já conhece o Fernando lá de longa data, né? E a gente estava até conversando um pouquinho aqui antes do episódio, como explorar todo esse conhecimento, toda essa experiência do Fernando. Então vai ser uma conversa que vai começar de um jeito, eu não sei onde vai parar. Dá para Né? falar de Porque várias coisas, né, dá Marcelo? para, não sei onde é que a gente vai parar, Fernando. Então muito obrigado, Fernando, por Eu que estar presente agradeço. mais uma vez. Que agradeço. E eu vou começar te provocando aqui, Fernando. Eu estava lembrando, né, lá no começo dos anos 90, né, eu tive a oportunidade uma vez de visitar a Xerox no Brasil. A Xerox, né, estava assim, era o bambambam, era o case, né, dos estudos de MBA da época. É Né? verdade. Faça como a Xerox, né, foi a primeira empresa ganhadora do Malcolm Baldrige lá nos Estados Unidos. Né? Na época eu estava fazendo um curso lá na GV, tinha colegas da Xerox, o cara andava assim com crachá. Lembra quando a gente entrava com crachá da empresa? Né, muito orgulhosos e tal. E eu conversei com o diretor de tecnologia de informação deles, e achei assim muito sui generis na época que o diretor de TI também era diretor de RH. Então, Eles juntaram as duas sim. coisas, né? Porque a gente estava ainda aqui no Brasil, chegando aqui ou finalizando a terceira revolução industrial, e a gente estava decidindo ainda, né, o que ia ser capacitação de pessoas e o que ia ser sistema. Hoje você tem pessoas, sistemas, inteligência artificial, uma forma nova de gerenciar que não é a partir de processos, mas é a partir de dados, né? E ainda por cima um ecossistema, né? Exatamente. Porque a Xerox tinha o desafio da internacionalização, mas você tem um desafio de lidar com o ecossistema e você sempre lidou com isso, né? Com diferentes empresas, diferentes negócios no mundo. E aí eu fico pensando, né? Tu tem um orçamento só. Sim. Como é que é essa decisão hoje, Fernando? Para que santo que a gente acende a vela? Como é que faz para botar tudo isso no liquidificador, bater e sair um angu desse caroço aí? Essa é a parte mais complexa, eu acho, Marcelo, porque o orçamento ele sempre nos limita, Hã? né? E eu estava te ouvindo e pensando também, quando a Xerox estava em alta, eu estava na faculdade e todo dia eu estava tirando cópia de uma apostila ou Pois é. pegando algum material. E hoje a coisa se inverteu um pouco, né? Normalmente a gente preparava as tecnologias para disponibilizar ela para as pessoas, né? Uhum. E eu acho que a inteligência artificial ela inverteu esse ciclo, né? Porque talvez seja a tecnologia mais democratizada que a gente teve, que em poucos meses tinha milhões de usuários. E a gente agora está fazendo a governança disso, né? Como que a Uhum. gente vai usar essa tecnologia a favor dos objetivos de negócio? Então essa alquimia aí dos investimentos, eu acho que ela passa um pouco por isso, né? Que é de tudo que a gente tem disponível, o que realmente é necessário, né? O que se conecta com as necessidades das empresas. Então, aquela pergunta que às vezes a gente faz, né? Aonde que eu poderia colocar essa tecnologia? Eu gosto ela de fazer o contrário, né? Qual é a necessidade do negócio que essa tecnologia pode ajudar? E aí a gente buscar a sinergia, né, e poder fazer o uso eficiente dos recursos e principalmente do retorno que eles vão trazer para que esse investimento faça sentido, né? E como é que é essa quem é que dispara o gatilho, Fernando? Porque a gente vem de uma época em que o negócio tinha uma necessidade, né?
E aí, puxa vida, como é que eu vou atender essa necessidade do negócio? Vai ser com processo, vai ser com tecnologia, vai ser com pessoas. Aí a gente avançou um pouquinho e chegou à onda do planejamento estratégico. Qual vai ser a necessidade futura, Isso, né? Puxa vida, então como é que eu vou atender isso no futuro? E agora, o pessoal está falando, apareceu essa tecnologia. isso, Eu tenho que usar, porque se eu não usar, eu vou ficar de fora. Então não é mais o negócio, né, que tem uma necessidade, é a tecnologia que gera uma oportunidade. É isso. assim mesmo? Ou não dá para ficar pulindo prata enquanto ainda tem que varrer o chão? O que driveia? Ó, apareceu uma nova tecnologia. Estou mais preocupado em saber que tecnologias ou que soluções estão sendo disponibilizadas Sim. para o mercado, ou ainda a situação da empresa atual ou futura ainda é o principal fator de decisão? Eu acho que é o caminho do meio, né. Caminho do meio. Caminho do meio, por quê? Porque a estratégia, sim, ela vai apontar os caminhos e os desafios que a empresa vai ter que enfrentar, mas a gente não pode ignorar a pessoa que está ali na ponta e que percebeu uma oportunidade. O ponto é que, se isso for desgovernado, com o tempo, a tendência é a gente ter um carnaval de ferramentas ali que não Uhum. necessariamente vão se conectar com a estratégia da empresa ou vão até entregar além do que a estratégia da empresa precisa e vão custar muito caro, né? Uhum. E a estratégia, ela também não vai trazer esse nível de especificidade. Então, eu gosto de pensar em dar a direção para a organização e deixar com que as pessoas participem, né? O caso da inteligência artificial, se cada um for escolher a sua plataforma, ou a sua ferramenta, ou, né, o seu modelo de IA, talvez esse modelo fique muito complexo, muito desgovernado e isso comece a gerar riscos, Uhum. custos, questão de ética, privacidade, segurança de informação. Então, o caminho do meio é, e aí falando, né, puxando a responsabilidade para uma área de tecnologia, é a área de tecnologia definir a estratégia e fazer a governança. Então, quais ferramentas nós vamos usar, por quê, e de tudo que as pessoas estão, né, trazendo de oportunidades, quais são as que fazem mais sentido? E Uhum. como manter essa autonomia sem perder a governança, né, do ponto de vista não só do investimento, mas da segurança da informação, responsabilidade e ética. Essa coisa da governança deve ser um desafio grande, né, Fernando? Porque eu lembro lá nos anos 2000, na época eu trabalhava na Siemens, e fecharam-se as portas para soluções, né, em Microsoft, em Access, Sim, né, porque era um festival, né, cada um tinha sua base de dados, cada um tinha sua super planilha do Excel, e aí entra o ERP, né, entra, na época era a versão 3, né, do SAP, sim. falou: "Ó, acabou a festa, né, ninguém faz mais nada, ninguém instala mais nada", os computadores não tinham nem pendrive, Verdade, verdade. porque o pessoal Tudo trazia, fechado, né, né. tudo fechado, ninguém tem direito de administrador, porque estava essa coisa, cada um inventando uma solução e falando: "Não, o RP vai ser a solução para todos os problemas". O pessoal brigava, esperneava, se jogava no chão, né, fazia trântalo, mas ok, o Aham. RP, né, reinou. A inteligência artificial, ou essas novas ferramentas, estão desafiando essa hegemonia do sistema ERP? Eu vejo que sim, A ma gente corre o risco de voltar ao que era antes? As coisas desconexas e eu acredito que sim, Marcelo. Porque se essa governança não existir, muitas vezes para o usuário que está lá na ponta, a governança parece que é algo ruim, né, que uhum, tira a liberdade. E eu vejo diferente, eu vejo a governança como algo que organiza e que uhum, cria as condições. Mas isso é muito comum, né, quando a gente pensa num RP, ainda como o SAP, que é conhecido, né, como um sistema um pouco mais rígido do é, ponto de vista de governança, ele pode ser visto como algo que tira a autonomia, a sim, liberdade das pessoas e essa acelera esse desejo: "Ah, eu vou plugar uma ferramenta de dados uhum, aqui, eu vou plugar uma ferramenta de IA, vou plugar um sisteminha especialista", e quando a gente vê de um lado a gente tem um investimento milionário, que uhum, é uma relação difícil de quebrar, porque não é todo dia que a gente investe na implantação de um ERP, e todo um outro ecossistema aqui que começa a florescer, e essa conta não fecha, né, é, porque daí a gente tem milhões de um lado, milhões de outro, né. Então eu gosto de pensar na lógica de, camadas, né. Então se eu tenho uma necessidade de negócio, a primeira pergunta é: "O ERP resolve isso de forma nativa?". Se a resposta for não, no passado, para customizar o SAP era algo negativo, né, a gente uhum, tinha as famosas transações ES. Hoje os ERPs já estão, se, preparando para essa jornada e trazendo uma camada de low code, né, alguma uhum, coisa parecida com isso, para que a gente consiga adaptar sem ter que customizar. E
até a gente chegar numa resposta que, não, realmente o ERP não vai atender essa necessidade, então eu vou plugar esta ferramenta. Mas Uhum, olhando para o ecossistema como um todo, né? Senão tu vai querer uma, eu vou querer outra, o outro colega vai querer outra, e aí a gente corre esse risco uhum, do sprawl de tecnologia, né? Que é a gente uhum. ter uma série de ferramentas que não se conectam umas com as E o outras, compliance vai para o espaço, os riscos vão lá para e o a casa do custo vai chapéu, para a né? estratosfera, Aham. né? Então, por isso que se fala tanto em governança, né? É Exatamente. importante você É, ter a coragem de estabelecer essas políticas, já isso aí. prevendo, porque a gente já viveu isso, né? Uhum. Quem está aí há algum tempo, né? A gente não cozinha na primeira fervura, né? Não. A gente sabe o que Os aconteceu no ciclos se passado e o que pode repetem, vir, né? o ciclo se repete. E eu vi há uns dias atrás aquela notícia da Amazon, né, Hum, que as empresas na corrida da IA começaram a criar programas de estímulo. sim, Então a Amazon estabeleceu lá um programa que quem usasse IA ganhava X pontos e, né, como ah, uma recompensa lá pelo uso da tecnologia. isso, Mas perfeito. é a velha máxima, né? Diga-me como me medirás e te direi o que farei. Então, muitas pessoas criaram rotinas automáticas de consumo de inteligência artificial sem uma utilidade real Uhum, específica para maximizar os seus créditos uhum, pessoais. E isso fez com que o custo de uso de IA na empresa escalasse, sim. a ponto deles revisitarem esse programa para um uso mais racional da tecnologia. Você estoura os seus tokens com frequência, Fernando? Eu sou um usuário médio de. Não confio tanto Não assim. confio tanto. Isso, vamos pegar essa coisa aí. Como é que, talvez seja mais uma percepção pessoal tua, né? Porque eu estava comentando contigo, né? Eu estava dando um treinamento de uso da inteligência artificial na tomada de decisão. Sim, E a inteligência artificial, ela bajula, né? bajula. Você tem a sycophants, né? Você sofre a bajulação, tem alucinação, e eu fiz assim uma lista de 12 falácias, né, que estudadas, documentadas, né, do ser humano alterando a sua percepção no uso da inteligência artificial. E aí o que acontece? Uma coisa são os sistemas que estão lá na empresa. Outra coisa é você, né, com o teu appzinho aqui, né, que a inteligência artificial virou o novo BlackBerry, né? Sim, Todo mundo, não, dos BlackBerry, sim, não, sim, tem um sim. BlackBerry. Tá na Agora paralela consulta IA. aqui, né? E aí a gente vai para uma reunião Uhum. discutir algum tema tático, operacional, estratégico. Eu estou ali de corpo presente na reunião ou não, é uma reunião virtual, e eu estou falando ali o que eu acho, o que eu penso, o que a IA acha, está aumentando o grau de alucinação, né, numa reunião. Você começa a perceber, né, algum posicionamento, alguma fala assim estranha com mais frequência. Opa, isso daqui tem cheiro de IA. De onde você tirou essa ideia? Parece brilhante, né? Parece Mas brilhante. será que essa viagem é realmente necessária? Como é que está essa sensação de você ir para uma reunião de trabalho e você ter a sensação que não são pessoas ali que estão falando puramente? Eu entendo que tem que ter uma decisão híbrida. Eu conheço, reconheço, pelo amor de Deus, eu não sou nenhum xiita ou fascista contra o uso da inteligência artificial, mas eu fico realmente assustado, né, com as métricas, né, de bajulação. E a IA, ela pode até te sugerir, não existe o super prompt, né? Ela pode até te sugerir, mas se você forçar a barra, ela capitula. Sim, Ela não sim. mantém, né, a posição dela. E eu fico pensando, meu Deus, o que pode acontecer numa mesa de organização, né, em que começa a entrar ali uma inteligência artificial sugerindo caminhos que, sei lá, você tem essa preocupação também? Tenho, Como é que tenho. você percebe isso? Já é uma realidade ou ainda são vozes da nossa cabeça falando, olha, isso aqui pode acontecer? Não, para mim já é uma realidade e ela não vem de hoje, né? Eu vejo ao longo do tempo as pessoas ficando cada vez mais superficiais. Uhum, Então, né, talvez aquele momento dos conhecimentos profundos, né, de que a gente estudava muito para poder emitir uma recomendação, um parecer, uma opinião, se posicionar, ele tem, na minha percepção, ficado cada vez mais raso, até porque o volume de informações é tão grande uhum. que a gente até se perde, né? Quando precisa de buscar informações sobre um determinado tema, a oferta é tão grande que a gente acaba, né, pegando ali alguns fragmentos e achando que já é especialista no assunto, né? Uhum, Então, li um artigo e já domino aquele tema profundamente, né? Em tecnologia, isso parece que ficou mais comum, né? Antes talvez era a gestão de pessoas, agora todo mundo é especialista e opiniático, né, uhum. em tecnologia.
E aí existe o risco que eu vejo, que é como eu lido com tecnologia, eu lido, né, com base no princípio da responsabilidade incondicional. Então, independente do que eu estiver usando, a responsabilidade é minha sobre o que eu vou fazer com aquela informação. E a tentação é grande quando a gente tem uma ferramenta de IA à disposição. Puxa, eu preciso me posicionar sobre tal tema, monta para mim aqui um roteiro e eu parto daquilo como se Uhum, fosse uma verdade absoluta. Pode não ser. claro. Ou pode não ser toda a perspectiva sobre aquele assunto, né? Então, eu também gosto de ver a tecnologia sempre como uma ferramenta e não como o fim, né? E se a gente confiar cegamente na tecnologia, aconteceu isso com o GPS, lembra? Uhum. Ah, eu confiei no Waze e fui parar num No meio lugar, de um lugar né, meio. Aham. perigoso, ou, Sim. né, que me colocou numa enrascada. Tecnologia é a mesma coisa, a gente tem que usar ela como uma ferramenta realmente, né? E eu vejo nessa utilidade agora, com tanta informação que a gente tem, a gente pode usar ela como um concierge, talvez, né? Cara, Uhum. reúne tudo que tu achar aqui para mim sobre tal tema, porque eu preciso me preparar para uma reunião, para um bate-papo, para alguma coisa, mas eu não posso perder minha capacidade analítica, né? Só o que ela está me dizendo é tudo que eu preciso saber, tem algum outro viés, né? Uhum. Então, eu vejo esse risco, vejo ele crescendo, e talvez lá na frente a gente vai ter que tomar algumas decisões, né, de principalmente analisar que risco aquela tecnologia pode oferecer, do ponto de vista de segurança da informação, ética, integridade, responsabilidade. Tu sabe que eu não sei qual é a realidade da tua organização atual, mas eu vejo que tem muita empresa que está marcando o passo em fazer uma ampla capacitação das pessoas para o uso da IA. Sim, Tô, assim, eu estou virando de lado, estou fazendo de conta que isso não está acontecendo. E a gente faz política e a gente faz código de ética para tanta coisa, sim, né? Ah, código de vestimenta, código de, ó, não vai aceitar isso, não vai essa postura, negociação, o exato. cliente, tarará, viagens, despesa. E não vejo assim artefatos surgindo ou políticas surgindo, uma política de responsabilidade no uso da inteligência artificial. É, Uma ampla alfabetização, né, uma literacia no uso da inteligência artificial para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de exatamente. postura, Uhum, né, que você está. exatamente. Porque a gente já estava acostumado a perguntar para o Google, né? Sim, Eu até brinco, né? Quem nunca vai numa consulta médica já fez uma pesquisa no Google, já sabe um diagnóstico até mais complexo do que o aham. médico que colocou ali, fica até assim, como é que eu vou falar, frustrado. Nossa, mas eu vi tanta coisa no Google, esse Já médico não me chega com falou tudo nada, pronto, né? Sim, né? sim. E a gente busca uma validação. Então já era assim com o Google. Com a IA, então, agora, isso está escalando Nossa, muito mais fácil, né? e a gente está fazendo de conta que isso não está acontecendo. É, Né? Não, temos que abraçar isso de frente, né? Porque o risco de você ir por um caminho que não tem nada a ver, ou você tomar uma decisão não validada, dada como sim. certa, né? É muito grande, né? Eu como tenho um pouco mais de aversão a risco e tenho um Uhum, perfil mais voltado para a governança, gosto muito da abordagem da União Europeia sobre os temas, né? Então foi uhum, a primeira comunidade a estabelecer lá o ato da inteligência sim, artificial, que fala, né, sobre o human in the loop, a uhum. responsabilidade ética, a supervisão humana, vários elementos que para mim são muito simples e que a gente poderia começar essa estruturação. Como eu falei antes, a IA foi a tecnologia talvez que foi amplamente Uhum. democratizada primeiro para depois passar por algum tipo de regulamentação mais estruturada, e seria tão simples, né? Com meia dúzia de elementos, eu acho que a gente já consegue estabelecer alguns Uhum. pilares para que a gente possa fazer esse uso responsável da inteligência artificial. Mesmo porque já tem muitos parâmetros aí, para você mencionou a União Europeia, o CDE fez uma nova revisão, né, do Isso, conjunto de competências, né, para usar a inteligência exatamente. emocional. Ó, fico falando emocional artificial, A que precisa, artificial. Elas vão se fundir em algum elas vão momento. se fundir em algum momento, É, exatamente. Então tem até um conjunto de competências já estabelecido e e as organizações elas precisam absorver isso e colocar isso dentro dos com seus certeza, programas de treinamento, né? com A certeza. gente vê as coisas assim sendo tratadas ainda, um mapa de competência. Parece que a gente está na idade da pedra, né? Eu brinco com o Alessandro quando a gente vai nas organizações, a gente fala assim, bah, em qual era da gestão a gente está? Sim, A gente ainda está na descrição de cargo, na descrição de perfil, né? E o mundo
passando aqui que nem um trem de alta velocidade e as Exatamente. empresas paradas lá no É, século, sei lá, no século XX ainda, né? Não entrou no século XXI. é. Que coisa. Eu não tenho inveja da tua posição, não, Fernando, É porque. divertido, divertido, Marcelo. Equilibrar aí todos esses pratinhos, né? Pessoas Aham, muito ávidas, né, por tecnologia, a tecnologia encanta, aham, recursos finitos, né, que a gente aham. tem, e no meio do caminho a inteligência emocional e a cultura, né? Como que a Sim. gente equilibra esse mundo aí, né, tão acelerado do ponto de vista de tecnologia, mas sem perder a conexão com o humano, né, que é tão Uhum. importante. Falando no humano, Fernando, eu sei que é um papo assim que já está meio, né, desgastado, mas eu acho que a IA, né, revitaliza isso. Como é que você tem encarado esses desafios geracionais agora? Porque a gente tem uma camada da organização que geralmente é ocupada por gerações, né, como a nossa, Sim. mas você tem uma grande massa agora no mercado de trabalho que não sei se está muito interessado em se submeter, né, ao Aham, mercado de aham. trabalho. Isso também é uma realidade lá para É uma você? realidade, é uma Como é realidade. que dá uma dica aí para quem está enfrentando essa dificuldade? Eu gosto das misturas, né, Hã. então a nossa geração talvez ela era aquela geração com uma dedicação extrema ao trabalho, né, muita disciplina, muito respeito às hierarquias. As Uhum, gerações mais novas vêm com crenças um pouco diferentes, né, uma relação mais aberta, menos dependência, né, percebem o trabalho de outra forma, talvez. E eu acho que dá para fazer uma combinação boa dessas coisas, né, pegar a energia, a curiosidade, a disposição dessa geração mais nova, que tem talvez um pouco menos de experiência, mas é mais acelerada e já nativa digital em muitos casos, né, chegando aí nas empresas, e aproveitar a sabedoria dos mais experientes, né, que uhum, talvez já passaram por algumas situações compartilhando esses conhecimentos, a gente pode chegar numa combinação bacana, né. Por exemplo, eu vejo, né, algumas pessoas hoje um pouco menos resilientes quando a gente fala de passar por um desafio, por uma crise, que talvez a gente já viveu umas 4 ou 5 e aí sabe, né, como que isso vai, uhum, né, se desenrolar e não se abala tanto. uhum, Mas talvez a gente seja meio dinossauro do ponto de vista de tecnologia e daquilo que a gente pode uhum. acelerar. Então acho que dá para fazer uma salada de fruta bacana aí com Legal. essa mistura. Fernando, a gente já está chegando no fim, né? Eu quero aproveitar a sua experiência para uma mensagem final. Tem muita gente que escuta o nosso podcast, né? E está ou entrando no mercado de trabalho ou está se reposicionando no mercado de trabalho. E tu, com certeza, tem uma trajetória de sucesso e uma visão, né, de guarda-chuva, né? Que Sim, nem que a gente fala. Se tu pudesse dar uma dica, né, para as pessoas que estão preocupadas, vai, com todas essas sim. mudanças, né, que a gente está vivendo, o espírito do tempo é um espírito de mudança. ah, Onde que eu boto minhas fichas, né? Eu que estou tentando entrar ou crescer, me manter nesse mercado de trabalho. Dá uma dica final É. aí para quem escuta nosso podcast. Bota as fichas nas pessoas, né. Gosto de pensar muito no que em toda jornada, independente se ela for de tecnologia, de automação, de gestão, seja qual for o tema, as pessoas estão no centro. Então, o grande investimento é nas pessoas, de preparar as pessoas para fazer essa caminhada, fazer essa jornada, seja ela qual for, né. Juntando com a questão da tecnologia, né, seria muito simples, a gente poderia fazer uma determinada iniciativa, encher a empresa de tecnologias, né, com pessoas de fora da organização que depois vão se afastar. E o que que a gente faz depois, né? Uhum, Como ficam as nossas pessoas no meio dessa jornada? Então eu gosto de estruturar tudo a partir das pessoas. E no caso a tecnologia é uma ferramenta. Então a gente precisa ensinar as pessoas a usar essas ferramentas, né, ouvir a experiência que elas têm para trazer também e tentar a partir disso encontrar o melhor caminho, né? No caso, juntando agilidade com governança ou uhum. disponibilidade de tecnologia com limitação de recursos, para a gente, né, construir junto aí a caminhada na melhor direção. Nossa, Fernando, que felicidade tu me deu agora, em botar a ficha nas pessoas, Das porque pessoas. é o oposto do que a gente escuta por É, aí, cara. Que bom saber que tem pessoas assim como tu que ainda pensam isso e defendem, né, o valor que tem, com né, as certeza, com pessoas, certeza. né, nas organizações. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Não- Nem passou, né, a nossa Nem conversa, passou, passou voando o nosso passou bate-papo voando. aqui. Mas é um prazer, né? Nosso canal aqui está sempre aberto para você.
Que E bom. espero, né, ter outras conversas contigo em outros momentos, que é muito bom, né, ouvir uma pessoa com experiência e discernimento que tu tens. Que bom, é muito bom conversar com vocês também, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o nosso bate-papo aí ajude os colegas que estão em desafios semelhantes. Com certeza. Então, você que ouviu, gostou, curta, compartilha e continue seguindo, né, o nosso Arenian, o nosso canal, né, da Conexão IE.